Você já recebeu respostas assim de orações que você fez que não foram necessariamente as respostas que você esperava? Poxa, irmãos, eu já orei muitas vezes por muitas situações nas quais Deus respondeu de modo totalmente diferente daquilo que eu pedi. Quantas vezes eu, como pastor, já orei para que pessoas fossem curadas e elas não foram. Quantas vezes eu orei para que eu fosse curado e eu não fui. Quantas vezes eu orei para que Deus resolvesse situações da minha vida que permanecem até hoje, contra as quais eu luto ainda hoje, nessa noite. A batalha da oração é uma batalha que permanece na nossa vida e a nossa história é difícil de ser compreendida, porque a gente vê numa perspectiva que não é a perspectiva de Deus, né? Eu lembro de um filme chamado Show de Truman. É um filme antigo e tal, provavelmente você não viu, mas o interessante desse filme é o seguinte: o cara que, era o Truman, ele vivia numa realidade que as pessoas viam a vida dele de fora. Era um cara que vivia dentro de um reality show, sem saber que ele estava dentro de um reality show. Ele achava que aquilo era a vida real. E aí as pessoas enxergavam de fora as suas atitudes e tal. Ele não tinha essa visão do todo, sabe? Ele não tinha a visão da história como um todo. Você já pegou uma trilogia, por exemplo? Quem já assistiu uma trilogia que tem 4 filmes, geralmente? Né? Você pega as trilogias, os caras transformam em 4 filmes. Pô, quando você pega uma história desse tipo, os personagens, a coisa vai se desenvolvendo. Só quando você chega no final da história que você consegue compreender tudo. Sabe esses filmes que tem esses finais assim que são surpreendentes? E aí quando chega no final você pensa assim, caramba, como é que eu não vi isso tudo no filme? E aí você volta para ver o filme todo e faz sentido quando você chega ao final. A grande questão é que a nossa vida, queridos, é um filme que não chegou ainda ao final. A gente não sabe como a nossa vida vai terminar exatamente, mas a gente sabe pela palavra que o final vai ser feliz. Esse que é o lance. Então, de repente, a gente está naquela parte do filme em que a música é dramática, em que as cores não são tão vivas como se você estivesse durante o dia, mas como se você estivesse durante a noite. Você está naquela parte em que tudo não se resolve, mas você pode ter certeza, tudo vai se resolver. Tudo vai se resolver. Porque Jesus garantiu que seria assim. Ele venceu aquilo que ninguém poderia vencer, que foi a morte. Ele venceu a morte. Ele venceu a maldição que estava sobre a nossa vida. Ele garante que no final não haverá choro, não haverá doença, não haverá dor. Mas nós vivemos entre o que já acontece e o que ainda não aconteceu. Entre o já e o ainda não, a gente sofre. Entre o já e o ainda não, a gente tem dúvidas. Entre o já e o ainda não, às vezes a gente duvida até de Deus. A gente está diante da história de um cara chamado Jó. Jó, ele vai passar por um teste na vida dele. Você já passou por algum teste na sua vida? Com certeza você já fez testes na escola, não é isso? Talvez você tenha feito até um teste hoje, não sei, né? Vai que isso aconteceu, você tenha feito um teste. Mas você já passou por um teste na sua vida mesmo? Algo que você percebeu que foi grave, contra o qual você precisou lutar, muitas vezes espiritualmente. Você acha que isso já aconteceu? Cara, parece que Deus escolhe as pessoas que Ele mais ama para que passem pelos testes mais difíceis de todos. Jó era desde o princípio amado por Deus, assim como Abraão era também, assim como você é também, assim como eu sou. No entanto, a nossa vida chega num limite em que a gente é provado.
Só que o teste deve servir para que a gente seja aprovado diante de Deus, não para que a gente seja rejeitado. A história de Jó é a história de um homem justo, que teme a Deus e que se desvia do mal. Jó, ele faz as coisas da maneira correta. No meio dos seus discursos, a gente vai perceber que Jó evitava tudo aquilo que poderia afastá-lo de Deus. E ele era um cara bom, Deus mesmo diz que era assim. Mas, pela vontade de Deus, de algum modo que a gente não consegue saber exatamente porquê, a grande pergunta que é colocada aqui no livro de Jó é por que essas coisas estão acontecendo. Você pode ter se perguntado por que determinadas coisas acontecem na sua vida. Por que você tanto ora e pessoas que você ama não se convertem? Por que você ora por cura muitas vezes e essa cura não acontece? Por que você ora por coisas boas e mesmo assim essas coisas não acontecem na sua vida? A gente pergunta por quê, e Jó perguntou por que isso aconteceu com ele. Jó era um cara justo, mas mesmo assim parece que uma maldição está sobre a vida dele, dá tudo errado. Ele perde sua família, ele perde sua riqueza, e no fim ele perde a sua própria saúde, ele fica muito doente. Jó pergunta por que as coisas acontecem. No final ele não recebe resposta nenhuma. O início do texto mostra uma assembleia que acontece no céu. Então, tipo assim, Deus reúne os anjos. No meio dos anjos, Satanás, aquele que é nosso adversário, nosso inimigo, inimigo de Deus, está presente naquela assembleia. Deus coloca para Satanás a figura de Jó, que Jó era um cara muito temente a ele. E aí Satanás diz, pô cara, é mole Jó ser temente a você porque você botou uma cerca em volta da vida dele. Tudo que acontece com ele é bom, tudo que ele faz dá certo, tudo que ele tem prospera. Ele vive uma vida perfeita, você dá tudo para ele. A partir do momento em que a vida dele não for mais perfeita, ele vai blasfemar na tua face. Satanás diz isso para Deus. E realmente, irmãos, é fácil quando tudo está bem, a gente glorificar a Deus, é fácil. Difícil é quando as coisas estão ruins, quando as coisas estão muito ruins, quando a tragédia, quando a notícia de morte chega à nossa vida. Pô, a gente glorificar a Deus no meio disso tudo é realmente difícil. A vida de Jó vai mudar completamente, e aí depois de toda a maldição que vem sobre Jó, Jó pergunta para Deus, poxa Deus, por quê? Por quê? O que está acontecendo comigo? Por que isso acontece? Deus não responde para Jó por que acontece. Deus responde para Jó, se você pegasse os capítulos anteriores aqui ao capítulo 42, você vai ver que Deus, a partir do capítulo 38, vai dizer para Jó o seguinte, tipo, cara, Jó, tem umas coisas assim na vida que são muito maiores do que você pode pensar. Então, é muito maior do que você, cara. A história de todas as coisas, a história daquilo que eu faço, daquilo que eu criei. Poxa, você não conseguiria entender. Deus diz assim para Jó, é tipo assim, sabe? Quando muitas vezes meus filhos fazem uma pergunta que eu não posso responder a pergunta completamente, porque eles não têm capacidade para entender completamente. Então, por exemplo, meus filhos são muito pequenos, então eu não tenho como falar com eles determinadas coisas. Por exemplo, que eles podem ser abusados sexualmente por alguém. Eu não tenho como dizer isso. Porque eles não sabem nem o que é sexo, entendeu? Eles não sabem o que é isso, não fazem ideia. Mas aí eu tenho que falar para eles assim, é o que Deus fala para Jó, tipo assim, cara, você não vai entender, o que você tem que fazer é confiar, acreditar. Então quando eu disser para o meu filho ou para a minha filha, olha, papai quer que seja assim, você não pode fazer isso ou aquilo. Eu não tenho como explicar para eles completamente, eles não vão entender. Mas eles têm que confiar na palavra do pai deles. Assim como Deus tentou dizer para Jó, Jó, você não vai entender todas as coisas, cara.
Você vai passar por essa vida, não dá para entender, numa vida só entender o Deus infinito. Você precisaria de uma vida infinita para entender o Deus infinito. Talvez na eternidade a gente entenda. Na eternidade tudo vai ser infinito como Deus é. A gente vai ter a eternidade toda para entender esse Deus que é infinito. E a gente vai passar a eternidade toda contemplando esse Deus e amando esse Deus por conta da sua beleza, que não tem fim. Deus diz para Jó: Jó, você não tem como entender todas as coisas, no entanto, você tem que confiar que a minha vontade é melhor do que todas as outras. Querido, você está aqui essa noite, minha irmã, você está aqui nessa noite, você precisa entender isso. Por que a sua família não é perfeita? Por que seu pai te abandonou? Por que você tem pesadelo? Por que você tem depressão? Por que você tem uma opção de tormento, como eu tenho também? Por que você fica doente? Por que as coisas não são diferentes do que são? Meus irmãos, Deus está falando conosco. A gente não tem condições de entender todas as coisas. O que a gente precisa é confiar. Nessa noite, o Senhor te chama para que você confie nele. Jó confia em Deus e no final ele declara da seguinte maneira. Jó capítulo 42, verso 1 e 2 diz assim: Então Jó respondeu ao Senhor: Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Amém. Então Jó respondeu ao Senhor: Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Amém. A primeira lição que esse texto pode trazer para a gente é a seguinte: ninguém pode impedir os planos de Deus. Ninguém pode impedir os planos de Deus. Beleza? Deus pode fazer todas as coisas. Nenhum dos planos dele pode ser frustrado. No entanto, Deus é sempre bom, Deus é sempre justo, Deus é sempre santo, Deus é sempre fiel. A gente sabe que é assim. Por exemplo, ainda que todos os demônios se levantem contra a gente, ainda que todo o inferno se levante contra mim, Deus faz todas as coisas, nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Nem todos os demônios juntos podem frustrar os planos de Deus. Você consegue entender? Alguém que se levante contra você, alguém que seja mal, essa pessoa não pode frustrar os planos de Deus, não pode frustrar. Jó chega à conclusão de que tudo o que está acontecendo na vida dele, de algum modo, passou pela vontade de Deus. A parada aqui é a seguinte, meus irmãos: a gente pode achar que as coisas ruins que acontecem na nossa vida não tem nada a ver com Deus, e tirar Deus de todos os episódios dramáticos, trágicos e terríveis da nossa história. Uma vez eu estava num lugar e um cara colocou uma pistola na minha testa, beleza? E aí, eu senti a temperatura daquele ferro frio na minha cabeça, e naqueles segundos eu pensei assim: será que eu vou perder a vida agora? Será que esse cara vai dar um tiro? O que impede esse cara de escorregar o dedo no gatilho ou não? Cara, esse episódio eu nunca mais vou esquecer na minha vida. O dia que alguém colocou uma arma na minha testa. Um dia colocaram uma arma na minha barriga também. E apertaram o gatilho de brincadeira. Um amigo meu fez isso. Não é brincadeira que se faça. Era uma arma de verdade e tal, só que a arma estava sem bala e tal. E eu senti aquilo ali, eu nunca mais esqueci daquilo também. No meio de todas essas coisas, eu poderia tirar Deus das coisas ruins que aconteceram na minha vida. E poderia dizer assim: não, Deus está fora. Deus está dentro só das bênçãos. Deus está dentro só dos sonhos. Deus está dentro só das realizações. Deus está dentro só das curas. No entanto,
é necessário que Deus esteja presente nas coisas ruins para que eu possa contar com Ele nas coisas trágicas que acontecem na minha vida. Então, todas as vezes que eu passei por doenças muito ruins, eu tenho certeza de que, de algum modo, aquilo passa pela vontade de Deus, de modo que lá na frente Ele vai transformar todas essas coisas em algo bom para mim, algo que me faça parecer mais com Jesus Cristo, algo que me faça parecer mais com seu Filho, algo que me aproxime do coração do Messias. Quando a gente tira Deus da parte ruim, a gente não pode contar com Ele. E a gente precisa que Deus esteja dentro de todos os dramas da nossa vida. A Bíblia vai fazer duas afirmações que são difíceis da gente compreender. Pensa num trem. Você já viu um trem na sua vida? Provavelmente, beleza? Show! Geralmente o trem, ele anda sobre 2 trilhos. Há 2 trilhos que movem o trem da história. Primeiro trilho é o do poder soberano de Deus, do Deus Todo-Poderoso que controla a história. Por outro lado, há um outro trilho que a Bíblia diz que todos nós, humanos, somos também responsáveis por aquilo que a gente faz. E muitas vezes o que a gente planta, a gente colhe. E muitas vezes o que a gente faz de errado respinga na nossa vida e respinga na vida dos outros. Então, esses 2 trilhos, de certo modo, movem a história. Mas eu tenho que entender que o poder de Deus está muito acima disso tudo. O que eu quero dizer? Deus é soberano. A gente é responsável por aquilo que a gente faz. A Bíblia não diz assim, Deus é soberano e Deus não é soberano. Isso seria uma incoerência. A Bíblia não diz assim, você é responsável e não é responsável. Isso seria também uma contradição. Mas a Bíblia afirma 2 verdades que são difíceis da gente entender. No entanto, ainda que a gente não entenda, como no livro de Jó, como aquilo que foi posto para Jó, ainda que você não entenda todas as coisas, a única coisa que Deus espera da gente é que a gente confie nele. De algum modo, meus irmãos, de algum modo difícil da gente compreender, Deus rege a história para o bem. Se você fosse para o livro de Gênesis, capítulo 50, verso 20, estou citando de cabeça, posso errar? Gênesis 50, 20, José falando para os seus irmãos, ele diz assim, vocês planejaram o mal contra mim. José foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Saca só, Deus deu uns sonhos para José. José sonhou que ele reinava sobre os irmãos dele, mas Deus não mandou José contar esses sonhos para ninguém. José resolve contar, os irmãos ficam com ódio dele, quando ouvem aquela história, e na primeira possibilidade deles se vingarem de José e prejudicarem a vida de José, eles vão fazer. Então, eles prendem José num poço, primeiro pensam assim, vamos matar esse cara, porque ele, ninguém suporta ele. Depois alguém dá uma sugestão que eles acham melhor, não, vamos vender como escravo, e depois a gente diz para o nosso pai que a gente matou ele, que ele foi morto por uma fera. E aí, é isso que acontece, vendem um cara, pegam lá o paninho que ele tinha ganhado, mancham de sangue, e aqui teu filho deve ter sido devorado. Só que ele foi vendido como escravo. Cara, ele foi vendido como escravo. Quando escravo, aconteceu uma coisa que foi totalmente injusta com ele, ele vai preso. Então, José vai ser injustiçado o tempo todo. Quando você lê a história de José, você pensa assim, meu Deus, está dando tudo errado para esse cara. Só que, de algum modo, José viu aquilo que Jó não viu, ou só viu no final da vida, e aquilo que eu gostaria que você, ainda que jovem, entendesse desde agora. José diz para os seus irmãos, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem,
para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Amém. A história nossa é nesses dois trilhos. Os seres humanos fazem o mal, o diabo faz o mal, e de algum modo Deus consegue trilhar esse trem da história para o bem. Deus transforma mal em bem, de algum modo. Como? A gente não sabe por quê, porque a gente ainda não viu o final da história. O desafio da fé é que Deus chama você para que você confie nisso hoje. Você ainda não viu o final da história, mas você tem que confiar nisso hoje. Segunda lição desse texto: ninguém pode conhecer a mente de Deus. Deus é muito maior do que nós, queridos. A gente não sabe todos os desdobramentos de todas as coisas. Uma vez, um cara, essa história é conhecida, né? Não foi a gente que inventou. Uma vez um cara achou um cavalo. E aí o vizinho dele falou assim: cara, que sorte que você teve, que coisa maravilhosa. Cavalo era coisa boa, tudo bem? Sei se você entende isso. O cara achou um cavalo, isso era bom. Morava numa área rural. E aí o vizinho dele falou: pô, cara, você achou um cavalo, que maravilha. Esse cavalo é bonito, forte, isso deve valer um dinheiro. Poxa, que bênção, você achou um cavalo. E aí ele falou assim: não sei. E aí ele começou a lidar com o cavalo. Aí o filho dele gostou muito daquele cavalo, se apaixonou pelo cavalo, começou a cuidar do cavalo, dar comida, criar o cavalo e tal. Um dia, o filho dele, montado no cavalo, caiu daquele cavalo e sofreu um acidente grave. E aí, quando o filho sofreu um acidente grave, o vizinho voltou para ele e falou: cara, que maldição, olha só, você achou esse cavalo, a gente achou que fosse coisa boa, agora seu filho está todo quebrado, porque montou no cavalo e caiu, se machucou. E ele diz: então, não sei. E aí, o vilarejo daquele cara entra em guerra, e o governo ali daquele lugar resolve chamar todos os jovenzinhos para lutarem numa guerra que ia ser perdida, sangrenta. Você vai morrer, é isso na guerra. Só que quem tivesse quebrado não ia para a guerra, e o filho dele não vai. E aí o vizinho fala para ele: cara, que bênção, você achou o cavalo derrubou seu filho, mas agora seu filho não vai morrer nessa guerra sangrenta aí, que a gente está lutando, nem sabe por quê. Agora seu filho não vai morrer. O que essa história quer dizer para a gente, meus irmãos? A gente ainda não conhece o final, beleza? Assim como Deus rege a história maior como um todo, Deus rege o mundo, tudo bem? O mundo, o que está acontecendo no mundo está debaixo do poder soberano de Deus. Deus rege a sua história e se interessa por ela. A gente crê num Deus pessoal que intervém e já interveio tantas vezes na história. E é assim que fala mesmo, interveio, beleza? Tantas vezes na história. Ainda que eu já tenha orado muitas vezes para que pessoas fossem curadas e elas não foram, em algumas situações eu mesmo me surpreendi quando elas foram curadas. Existe um Deus que tem poder para curar, que tem poder para desfazer qualquer tipo de maldição, que tem poder para mudar a nossa vida. Uma vez eu fui me casar, e aí foi a única vez, né? Graças a Deus. E me casei com a menina da escola, a menina mais bonita da minha escola. Cara, Deus foi bom comigo. Botou a menina sentada na minha frente, assim. Aí, não tinha como eu não me apaixonar por ela. Ela estava sentada na minha frente. Beleza, me casei com essa pessoa. Vocês acreditam que no dia do meu casamento, o meu pai resolveu não ir ao meu casamento? Cara, olha que desfeita, olha que história ruim, cara. Imagina você se casar, seu pai ser vivo, seu pai, poder ir ao seu casamento e ele decidir não ir. Uma vergonha para mim, uma afronta para mim, uma forma de humilhação. Algo ruim, cara, ruim demais. Anos depois, a gente ainda não sabe o final da história. Quando eu me converti lá atrás, a minha família ficou muito incomodada, porque eu virei crente. Ser crente era um negócio assim, insuportável.
Anos depois, eu sou ordenado pastor aqui nessa igreja, muitos anos depois, irmãos. E quem estava aqui na igreja no dia da minha ordenação? O meu pai, que antes não foi no meu casamento, talvez por uma questão religiosa. A gente não sabe, queridos, o final de todas as histórias. De algum modo, Deus está mexendo em todos os tabuleiros ao mesmo tempo. Se a nossa vida fosse um jogo de xadrez, cada vida um jogo de xadrez diferente, Deus está mexendo em todos os jogos de xadrez ao mesmo tempo, de modo que no final tudo convirja de modo perfeito. Pensa numa orquestra, cada um de nós está tocando um instrumento. Deus é aquele maestro que rege essa orquestra. Quando você toca sozinho, parece que você está sozinho e parece que nada está combinando com nada. Você já teve essa impressão? Que sua vida está fora de rumo? Você já teve a impressão de que, cara, as coisas estão dando errado? Você já teve a impressão de que Deus te abandonou? Você já teve a impressão de que está tudo fora do controle de Deus? Não está, beleza? Se a gente pudesse ouvir essa orquestra como um todo. Uma vez eu fui a um museu, cara, um negócio lindo chamado Inhotim, beleza? Em Minas Gerais. É um museu a céu aberto de Inhotim. É tipo assim, um jardim botânico. Você já foi ao jardim botânico no Rio de Janeiro? Não, que isso, gente? Vocês estão fazendo o que da vida de vocês? Então, primeiro passeio que vocês têm que ir, jardim botânico. Beleza? Cara, só planta, para quem gosta de planta linda, mas o lugar é bonito. Pô, fazer piquenique é tudo maneiro. Jardim botânico. Esse de Inhotim é um jardim botânico, só que com vários museus também no meio do jardim. Então, cara, é um lugar maneiro demais. Aí, numa das partes da exposição, é assim, você entra num salão grande, metade dessa tenda aqui mais ou menos, e aí deve ter umas 60 caixas de som, em círculo assim. Se você se posiciona no meio das 60 caixas de som, você, quando o volume é aumentado, você ouve o coral todo assim, né? Todas as vozes cantando juntas. Aí o que eles fazem? É uma experiência maneira, cara. Você ouve tipo um coralzão assim de 60 vozes. Beleza? Se você fechar o olho, fica mais maneiro ainda. Porque você não vê as caixas de som e você, né, imagina ali aquelas pessoas cantando, aquelas vozes ali cantando. E aí eles diminuem o som. E aí nessa que diminui o som, você só pode ouvir cada caixa individualmente quando você chega pertinho da caixa. E aí, chegando pertinho da caixa, você vai andando assim, você vai ouvindo cada voz que compõe aquela orquestra toda, que no final você vai para o meio de novo e ouve aquilo tudo junto. E aquilo diminui, você vai ouvindo voz por voz. Deus está fazendo isso, meus irmãos. Ele está regendo toda a história e no final tudo vai resultar na sua glória. A mente de Deus é muito maior do que a nossa. Jó entendeu isso na vida dele. Terceira e última lição desse texto: Deus age para o nosso bem sempre. Jesus é prova dessa verdade. Deus age para o nosso bem sempre. Jesus é prova dessa verdade. Beleza? Ou seja, no final, tudo vai resultar no nosso bem. O que Romanos 8 vai dizer? Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, que foram chamados segundo o seu propósito. E no final, quando você continua lendo Romanos 8, você vai reparar que o propósito de Deus é fazer a gente semelhante a Jesus. Então, Romanos 8 vai dizer que Deus age em todas as coisas. Em todas as coisas, cara. No meio das tragédias, Deus age. Na parte feliz da vida, que é pequena, não sei se você já reparou, mas na parte feliz da vida, que é pequena, Deus age. Mas na parte que é maior, que geralmente envolve sofrimento, dor, perda, solidão, problema, tormento, pesadelo, no meio disso, Deus age. Deus age em todas as coisas.
A gente canta isso. Deus age em todas as coisas, né? Vocês já terminam logo com a minha cantoria. Pô, galera, eu vou gravar minha voz em 60 caixas de som, vou botar aqui assim, para você ficar atormentado, né? Você não, meu Deus. Vou embora. Deus age em todas as coisas, na parte ruim e na parte boa. Deus age. Eu sei que é muito difícil a gente entender, e para quem está de fora, cara, eu acho que não tem nem que dar opinião sobre isso. Beleza? Eu, por exemplo, cara, não tem como opinar no sofrimento das pessoas lá do sul. Mas, meus irmãos, eu creio que Deus age em todas as coisas. Deus age em todas as coisas, até naquela inundação lá terrível. Deus age em todas as coisas, e Ele age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, segundo o seu propósito, e o seu propósito é fazer com que a gente se pareça com Jesus. E se Jesus sofreu, é possível que a gente sofra como Ele. A grande prova de que Deus faz tudo para o nosso bem é o próprio Filho Jesus, algo que me consola em tudo aquilo que eu não entendo nessa vida, em tudo que acontece e eu me pergunto, por que Deus deixou que isso acontecesse? Em todas as vezes que as respostas da minha oração são não em vez de sim, aquilo que me consola é saber que no último estágio do meu coração, no mais profundo de todos, Jesus sabe exatamente aquilo que eu vivi. Existe um Deus que sabe o que é solidão. Existe um Deus que sabe o que é ser atormentado a ponto de suar gotas de sangue. Existe um Deus que sabe o que é sofrer. Existe um Deus que sabe o que é ser martirizado. Existe um Deus que sabe o que é ser injustiçado. Existe um Deus que conhece o meu sofrimento mais profundo. E esse Deus é Jesus Cristo. Os outros deuses cavalgaram em carruagens de ouro, mas Jesus tropeçou na própria sujeira do seu próprio sangue, nas ruas de Jerusalém. Quando você olha para o mundo antigo, queridos, o que você vai ver lá na Acrópole, lá na Grécia, cidade alta lá da Grécia, lá no Partenon? O que você vai ver ali? Você vai ver deuses que eram exaltados pelas suas vitórias. Jesus é o único que foi exaltado pela sua morte. Aqueles deuses da Grécia Antiga não me conhecem, eles não sabem o que é sofrer. Eles nunca cortaram e espetaram um dedinho que fosse numa agulha, beleza? Para que dormisse 1000 anos numa torre. Eles não sabem o que é isso, espetar o dedo numa agulha. Estou brincando, né? A história da Bela Adormecida. Cara, eles não sabem o que é espetar o dedo numa agulha. Zeus, Apolo e todos aqueles outros não sabem o que é espetar o dedo numa agulha. Jesus foi cortado e partido na cruz. Uma coroa de espinhos foi posta na cabeça dele. Ainda que eu não entenda o meu sofrimento, Jesus entende o meu sofrimento. E Jesus não me desampara no meu sofrimento. A sua família pode ser um inferno. Jesus sabe o que é sofrer. Jesus sabe o que é ser abandonado por um pai. Jesus sabe todas essas coisas. E Ele fez isso por você. É o que diz a palavra de Deus. Aplicações. Como é que a gente vive isso? Confie em Deus mesmo nas dificuldades. Cara, a única coisa que Deus pede para a gente é isso. Confia nele. Espera em Deus, confia nele. Salmista, né? Salmo 41, 42. Porque está abatida a minha alma, porque se perturba dentro de mim. Espere em Deus, confia nele. Espere em Deus, confia nele. Sempre que você estiver ficando meio desesperado, faça como o salmista, diga para a própria alma, espere em Deus,
Confia nele, espere em Deus. Por que você está abatido assim? Espere em Deus, confia nele. Confie em Deus, mesmo nas dificuldades. É fácil, queridos, confiar em Deus quando tudo está às mil maravilhas. O difícil é no meio dos dramas da nossa vida. Isso pode servir como louvor a Deus. Você entende? Se Deus permite que você passe por um teste, é porque Ele confia em você a esse ponto. Se você é crente e Deus permite que você passe por um teste, é porque Ele confia em você a esse ponto. No caso de Jó, Deus confiou a sua glória e a sua honra a Jó, um cara. Se Jó tivesse perdido, Deus teria perdido para Satanás. Satanás ia voltar diante de Deus, não falei? Ele estava cercado, e aí ele não te amaldiçoava. Agora que tudo deu errado, ele te amaldiçoou. Assim é com a sua vida, irmãos. O Senhor escolheu você para que você passe pela prova e vença, para que Satanás seja envergonhado através da sua vida. Na Assembleia Celestial, Deus confia a prova dele a você. Lembra de Jesus falando com Pedro? Pedro, Satanás rogou para te peneirar nesses dias, apertar sua vida, mas eu roguei ao Pai para que você permanecesse. Última aplicação: não busque respostas, busque a Deus. Não busque respostas. Irmãos, a gente só vai ter a resposta final, no final de todas as coisas. Enquanto isso não acontecer, a gente não vai ter. O que Deus pede para a gente é que a gente busque a Ele. E foi o que Jó encontrou. Eu sei que já é quase um clichê, mas sempre quebra o meu coração. Jó não encontrou resposta nenhuma, mas ele viu a Deus. Isso foi suficiente. Irmão, eu não sei explicar por que sua casa está nesse tormento. Não sei explicar por que você e eu estamos doentes. Eu não sei explicar por que tantas coisas ruins acontecem. Eu não sei explicar. Mas eu sei que, em vez de respostas, eu vou usar todas essas coisas para me aproximar de Jesus Cristo, para que o nome dEle seja glorificado na minha vida, para que Ele seja exaltado até o último dia. Mergulhe na palavra de Deus, busque consolo nele. Ainda que você não encontre respostas, você vai encontrá-lo, amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por você ser o nosso Deus, tão maior do que nós, e ainda que a nossa mente não seja a tua, os seus juízos são insondáveis, ninguém pode conhecer a tua mente, Senhor. No entanto, a tua palavra nos garante naquilo que a gente pode conhecer, que você é bom, fiel, justo e santo, Senhor. Muito obrigado por isso, Senhor. Muito obrigado por você se relacionar com a gente. Muito obrigado porque em cada sofrimento a gente se assemelha mais ao teu Filho Jesus. Muito obrigado porque todas as coisas têm cooperado e convergido para que a gente se pareça com teu Filho. E que no final de todas as coisas você rege a história para o nosso bem, Senhor. Nós temos essa prova no teu Filho Jesus. E a Ele damos toda a glória, honra e louvor para sempre. Amém.